Uma boa noite a todos os irmãos. Sintam-se todos bem-vindos na nossa casa espírita. O nosso boa noite, nosso carinho também, aqueles que assistem através da internet. Na noite de hoje, uma noite muito festiva e feliz, em que aqui podemos receber uma querida irmã de caminhada espírita, Cláudia Inotor Scholl, trabalhadora do Ceará do Mestre, do movimento espírita regional, também estadual, e quem sabe já fez alguma atividade nacional. Cláudia, ela tem também, né, uma memória, um carinho, uma memória afetiva e um carinho muito grande pela nossa cidade, porque ela morou alguns anos atrás aqui e trabalhou, né, por 32 anos como fonoaudióloga, né, funcionária pública do nosso município, e os últimos anos, né, ela vinha diariamente descentuando. Cláudia é uma trabalhadora incansável, amorosa, que para quem conhece há mais tempo sabe, né, da sua bondade, do seu amor. Nossa Casa Espírita tem uma enorme gratidão. Pouco tivemos uma atividade para os trabalhadores, estudantes, um relançamento do programa Educando os Sentimentos, em que ela vai falar mais sobre esse assunto na sua fala, na exposição, e que ela nos cedeu anteriormente, há muitos anos atrás, lá em 2013, para que realizássemos essa vivência tão expressiva com os estudantes aqui da nossa casa espírita. Cláudia é casada com Luiz Roberto Scholl, também escritor, né, já esteve várias vezes conosco aqui na casa, irmãos muito queridos, né, tem 2 filhas. E eu, particularmente, tenho uma amizade muito grande, um carinho, porque trabalhamos juntas também como presidente e vice do Conselho Regional Espírita da 8ª Região Federativa. E é com muito carinho que recebemos essa irmã, né, nessa casa. Ela vai falar, construindo Dias Felizes, que é a sua obra. Eu lembro que logo que eu tomei ciência desse programa, que até então era utilizado só no Ceará e ela nos cedeu, eu falava com ela, isso teria que virar um livro no futuro. E ela nos explicou lá na nossa atividade com os trabalhadores antes, né, que a federação então sugeriu, né, para que ela organizasse e virasse uma obra espírita, para que mais centros espíritas, empresas, pudessem utilizar esse rico material dela, que é este livro aqui. Uma capa linda, maravilhosa, e vamos fazer uma leitura do livro. E para quem quiser adquirir, conhecer, ter contato, ter uma palavra com ela, após a palestra e o passe, ela estará no posto de livros, que é aqui ao lado, né, autografando. Na segunda parte, esse livro tem 52 propostas. E eu já fiz aqui na casa sobre uma proposta nesse mês de abril, que é Ame a Vida, e lá no final, o desafio para amar a vida, para construirmos dias mais felizes, é o seguinte: ame e valorize a sua vida. Faça algo especial por si mesmo diariamente, mostrando que você dá valor à sua vida. Elogie-se quando perceber que está sendo crítico consigo ou repetindo palavras negativas sobre si mesmo que ouviu ao longo da vida. Esteja em contato com a natureza, cuide da saúde do corpo e de seu equilíbrio mental. Preste atenção às suas necessidades e as atenda. Permita-se fazer algo que gosta e que seja bom
e proveitoso para você e para o próximo. Bem-vinda, amiga, esteja à vontade. Queridos amigos, amigas queridas, uma boa noite, boas-vindas. É com muita alegria que nos encontramos aqui nessa casa que a gente considera também nossa, porque temos amigos muito queridos, porque nos identificamos com ela, com a sua proposta e também porque certamente em outros momentos da nossa trajetória de espíritos imortais já estivemos juntos e agora nos reencontramos. E com certeza ganhamos o dia de hoje, não só por estarmos aqui na ambiência da casa espírita, escutando algo que vai ter repercussões no nosso mundo íntimo, nas nossas questões, quem sabe, situações que talvez porventura estejamos vivendo de desafios, mas também porque tivemos a oportunidade de acordar, de estarmos ainda aqui reencarnados, encarnados hoje, que é um dia especial por termos a oportunidade de viver, de fazer algo que vai colaborar com a nossa vida, com a nossa melhoria, mas também tendo repercussões na nossa atuação com o mundo, no mundo e com o outro. Nós trazemos também o abraço fraterno dos amigos do Grupo Espírita Seara do Mestre, que é a nossa casa, onde servimos, aprendemos a servir, a colaborar, onde estudamos, onde nos inserimos nas ações que são fundamentais para a nossa vida de espíritos imortais, nessa encarnação, tendo a oportunidade de ter conhecido o Espiritismo. E essa fala não é uma fala de alguém que está querendo, talvez, fazer o proselitismo no sentido negativo da palavra, mas realmente por testemunhar o quanto a doutrina espírita é um diferencial e é um tesouro na nossa vida. Eu divido a minha em antes e depois de ter conhecido o Espiritismo. Não tive a oportunidade de nascer num berço espírita, mas tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo e tenho a certeza, a convicção de que se não o tivesse conhecido, meu caminho, minha trajetória seria completamente diferente e não muito exitosa, provavelmente. Então, construindo dias felizes é um desejo de todos nós. Nós queremos ser felizes. A ideia do livro, da capa do livro, é nos dar essa dimensão de que, para isso, é importante querer, vontade, movimento. É uma caminhada que se dá ao longo desse trajeto que estamos fazendo de autoiluminação, de construção pessoal, não nesse sentido restrito, construção pessoal, profissional ou para uma encarnação, mas nesse trajeto de espírito em busca da autoiluminação. E nós, para começar, temos uma notícia que é urgente. Talvez alguns lembrem, uns que já têm um tempo maior de existência, que havia um canal de televisão, que agora está completando, inclusive, aniversário, que tem trazido algumas situações de rememoração de fatos importantes, em que tinha uma musiquinha, né? E tem passado por aí, nesses momentos de lembranças dos fatos importantes para essa emissora. Mas se nós agora talvez escutássemos essa musiquinha, que para alguns tem
algum significado nesse sentido. Era algo urgente que tinha acontecido, normalmente uma má notícia que a gente corria, porque era um dos únicos canais de televisão que a gente tinha acesso, né? Às vezes nem pegava direito até, então lembrem tudo isso. Nós, os muitos de nós aqui presentes que somos ainda analógicos, né? Nascemos naquele tempo e agora estamos, né, acompanhando esse outro momento da história da humanidade. Então, a gente, se ouvisse aquilo ali, ia ver o que será que aconteceu. E se nós recebêssemos, então, essa notícia? Você tem apenas 24 horas de vida. Ó, o relógio não para, pode parar a pilha do relógio, mas o tempo está correndo, só tem 24 horas. Virou ampulheta, tem aqueles grãozinhos de areia caindo, 24 horas, terminou, acabou a vida física. O que a gente faria? O que você, cada um de nós faria? Nós ficaríamos aqui sentados, escutando a palestra? Não. Provavelmente cada um sairia correndo daqui, porque tem muita coisa para fazer, para resolver, para organizar, quem sabe, para desdizer, para dizer, para pedir perdão, para ressignificar, enfim, cada um olhe para si e pense nisso. Talvez um ou dois ficasse aqui sentado porque talvez pudesse pensar, o que adianta levantar, vou deixar por isso mesmo, só tem 24 horas, agora já nem é mais 24, é 23, enfim, é contagem regressiva. E quem sabe um ou nenhum ficasse, porque realmente está com as coisas mais ou menos organizadas na vida. Sempre dizem, né, até o Divaldo Franco, né, para nós, Divaldo, que já sabemos de quem estamos falando, até não é um nome tão comum, então a gente já pode imaginar esse espírito, né, espírita nessa encarnação que trouxe toda uma mensagem, esse porta-voz dos espíritas e dos espíritos que diz, né, que a gente não dá para deixar tudo organizado, assim, completamente organizado, porque tem um senso de humor também muito desenvolvido e que atrai as pessoas, porque senão, né, já vai que nos chamem antes da hora. Então, normalmente a gente nem deixa tudo organizado, porque sempre quer ter o que fazer, sempre acha, né, já estamos lá com 90, 100, e ainda tem coisa que a gente gostaria de fazer, de viver. E que bom! Porque é um instinto de conservação que Deus colocou em nós para que a gente queira viver. Mas seríamos poucos os que ficaríamos aqui porque paz de consciência. Como Joana traz a história, e até no Vida Feliz ela faz menção da situação de Francisco de Assis, né, que estava lá varrendo o jardim e o Frei pergunta para ele se ele fosse, né, fosse chamado logo mais, o que ele faria. E Francisco tranquilamente diz: eu continuaria varrendo o jardim. Mas é outro patamar evolutivo, né? Um dia nós chegaremos lá. Mas então, vamos pensar, nós temos, então identificamos que temos muitas coisas por fazer, por resolver. E aí a gente tem que pensar o que realmente é importante, o que é o principal na nossa existência. E será que nós estamos cuidando disso? Tem uma história que é uma lenda, uma parábola, é algo que não aconteceu na realidade, mas que nos faz pensar. Aquela mulher que estava caminhando com o seu bebê ao colo numa estrada e ela então, ao passar por um local onde tinha uma caverna, escuta uma voz. Você pode entrar nesta caverna, lá tem muitas riquezas. Pegue
entre, né, e pegue o que você quiser. Você tem X minutos, 24 horas, 10 minutos, não importa o tempo. Você pode pegar o que você quiser, mas não esqueça o principal. Quando terminar esse tempo, você vai sair. E ela então, com aquela proposta maravilhosa, ela entra e realmente se encanta com tudo aquilo, joias, pedras preciosas, objetos maravilhosos, e ela que estava com um avental, larga o bebê num local confortável, possível dele ficar, dobra o avental e começa, já que a voz disse, ó, pode pegar o que você quiser, ela foi, né? Aproveitou, dobrou o avental e começou a colocar todas as coisas ali. Dali a pouco, essa voz disse: você só tem 5 minutos, não esqueça o principal. E ela foi pegando mais, né? O tempo estava correndo. Quando ela vê, passou o tempo e ela se vê fora da caverna. Tinha saído com aquele avental abarrotado das riquezas. Mas, e o bebê? Ficou. Lógico que nós, muitas de nós, sendo mães ou pais, podemos imaginar a dor. E a história, que é uma parábola, quer mexer conosco, com o nosso psiquismo, com o espírito imortal que somos. O que representaria esta mulher? Nós, vindo na trajetória da evolução e tendo a possibilidade de entrar na caverna, a encarnação, cheia de riquezas, e pensem que riqueza é estar encarnado. Nós pensamos só nessas outras riquezas, mas que oportunidade estarmos reencarnados. A voz diz: tem um tempo, nós fomos preparados, nós recebemos orientação. Não esqueça o principal. Você vai estar em contato com muitas coisas. O mundo nos chama a atenção para muitas questões, realidades, possibilidades, mas não esqueça o principal. E muitas vezes estamos aqui e nos perdemos com aquilo que é importante, talvez, mas não, que não precisamos deixar de lado, esquecendo o principal, e às vezes vem a notícia, ó, tem mais um tempo. Às vezes é uma doença, alguma situação que mexe conosco e que diz, ó, lembra, tu não é imortal na carne, não esquece o principal. E nós ignoramos, fazemos de conta que não é conosco, e quando nos vemos, saímos da caverna, abarrotados, quem sabe, de experiências, de questões, de situações, títulos que adquirimos e que talvez gostaríamos de usar nesse outro ambiente onde estaremos e que não vão ter nenhuma importância ou repercussão no nosso destino. Por quê? Porque esquecemos o principal. Usar os bens que estão aqui à nossa disposição, tanto os bens materiais, que talvez possamos ter a experiência de tê-los e ter muito, mais ou menos, ter pouco, não ter, ou outros, mas esquecendo do que fazemos com as possibilidades. Isso é o importante, isso é o principal. Dias melhores nós queremos, não é? E colocamos isso porque até trazemos também na obra, citando uma música do Jota Quest que fala, né, que nós vivemos esperando por dias melhores, dias de paz, dias a mais, porque, né, a gente não quer desencarnar, dias que não deixaremos para trás, vivemos esperando, né? Tanta coisa que a gente vive esperando, ou além disso, nós que somos espíritas,
que conhecemos o Espiritismo, que já lemos a questão 1019 do Livro dos Espíritos, em que Kardec fecha essa obra que é monumental, perguntando: jamais o reino do bem vai se instalar na Terra? Quando que isso vai acontecer? Jesus já anunciou lá há 2000 anos, nunca esse reino do bem vai se instalar na Terra. Quando isso vai acontecer? Manuel Filomeno está falando, não é do tempo de Kardec o livro, mas é contemporâneo nosso. O transição planetária que está acontecendo, Kardec já fala sobre isso. Falei do livro Transição, porque Kardec fala sobre isso. No livro A Gênese, que é a última obra fundamental, teve outras de Kardec, falando sobre esses sinais dos tempos, sobre esse tempo vindouro que está por vir. Mas quando que isso vai acontecer? Então, a letra da música também nos leva a pensar sobre isso. Quando que vão chegar esses dias melhores? Será que vão chegar? E esses dias melhores falam de felicidade, desses dias felizes que nós esperamos, que às vezes parece que chegaram na nossa vida, mas logo mais, semana que vem outras situações e a gente às vezes até desanima. Felicidade é um desejo que temos todos. Quem não quer ser feliz? Desde que a humanidade começa a pensar, a refletir, os filósofos da antiguidade já trazem reflexões, trouxeram reflexões muito antes do Cristo sobre esse tema, felicidade, porque é uma demanda do ser humano. Aonde ela está, como encontrá-la, o que é, está nas coisas, estar no não ter, está no não ter. E linhas filosóficas, escolas do pensamento vão trazer, e elas se mantêm até hoje atuais sobre essas situações. O dicionário, vai dizer que felicidade é o estado de quem é feliz, é contentamento, é bem-estar, é acontecimento feliz, é bom êxito, e também vai dizer que é boa fortuna, é sorte, é ventura. Mas será que felicidade é isso? É só isso? Será que ela atende ao nosso conceito? O dicionário atende a esse nosso conceito ou desejo de felicidade, do que esperamos, do que nós que somos espíritos já alargamos um pouco o nosso olhar, pensamos sobre a felicidade? E aí a gente traz para pensar. Para nós, felicidade é a ausência de problemas, de preocupações, é a ausência de sofrimento, é a ausência de doença, seria? É ter muito dinheiro, é não ter nada a nos incomodar, é ter beleza, é ter juventude, poder gozar tudo que a vida nos oferece, porque daqui a pouco vamos morrer e quem sabe acabou tudo, ninguém voltou para contar, diziam uns, Quem garante? Nós somos nosso corpo, o cérebro, essa máquina maravilhosa, atestado de óbito, morte cerebral, acabou. Quem diz que continua? Se nós achamos que felicidade é isso ou a ausência disso, ninguém passou no teste, né? No checklist, ó. Porque tem alguém aqui que não tem problema, não tem preocupação, viveu a vida assim, ó. A vida inteira assim, não teve nenhum sofrimento, doença. Talvez tenha muito dinheiro, mas mesmo assim se sinta escravo de muitas coisas. Ou queria ter muita beleza e não tem, mas tem muito dinheiro. Ou gostaria de ter poder. Enfim, todas essas coisas que vêm no nosso pensamento quando pensamos sobre felicidade. Então, nós vemos que mesmo quem tem tudo isso, porque talvez alguns tenham beleza,
Não ausência de problemas, nem doença, porque isso todos somos iguais. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nós vamos ler uma frase: Deus nos criou iguais para a dor. Grandes, pequenos, ricos, pobres, todos nós passamos por situações assim. Por quê? Para nos mostrar que ninguém é superior a ninguém, a dor nos aproxima, nos iguala, nos irmana, nos ensina. Mas quem tem beleza, dinheiro, poder, títulos, mesmo assim, não é feliz. Níveis altos de suicídio, de fugas psicológicas, embora tendo tudo isso. Então, nós vemos que não é esse quesito aí de felicidade, ele, na verdade, não é real. São situações apoiadoras, talvez, da felicidade. Na verdade, nós temos que nos identificar como espíritos imortais que estamos agora reencarnados na Terra, esse planeta maravilhoso, não é? Pensem nas paisagens maravilhosas, diversas, nas possibilidades que temos sim situações, e a maioria dos problemas são criados por nós. Se não fosse nós, já seria bem melhor, né? Ou se estivéssemos num outro nível. Nós não estamos condenados a uma vida de sofrimento, mas nós estamos nesse planeta Terra, na categoria dos mundos de provas e expiações, porque ainda somos espíritos em provas e em expiações. Não somos mais espíritos primitivos, já avançamos, mas ainda somos em provas e expiações. Transitamos por essas situações de escolhas equivocadas que vão gerar expiações e em provas porque não temos um desenvolvimento ainda integral e nem completo, então precisamos de provas que nos acionam a evolução. Então estamos aqui reencarnados para isso. A Terra é um hospital. Hospital é para quem? Para quem está doente, para quem está depois em convalescença, quem sabe é uma escola, porque ainda temos muito o que aprender e já com informação que o nosso planeta quer passar para um terceiro patamar de regeneração que leva um tempo. Não é alguém que vai chegar aqui com uma varinha de condão, vai fazer plim e pronto. Estamos lá no planeta de regeneração, onde o bem começa a predominar. Então, a gente está aqui nesse curso intensivo de aprimoramento espiritual, mas isso não significa que não possamos viver dias felizes. Lá nessa obra monumental que é o Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma fórmula de felicidade possível para nós. Esta, talvez muitos, né, já sabem o que significa, e não é pegadinha, nem prova oral. É só para a gente refletir e gravar. F, felicidade. É a questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar o que é felicidade para ela, não é para mim, o que para ela é, enfim, para o outro pode não ser. Tem algo que seja comum a todo mundo? E os espíritos vão responder, e a gente transformou isso numa fórmula, né? A gente e várias pessoas. Felicidade é igual a posse do necessário, PN, é para gravar, posse do necessário. Então, quer dizer que não é resposta nossa, é dos espíritos, não é qualquer espírito. São espíritos benfeitores da humanidade, que já avançaram, que têm um conhecimento maior. Posse do necessário, eles estão dizendo que para a felicidade possível, o necessário das coisas materiais chega. Não quer dizer que uns não possam ter mais que os outros, nesse momento e nesse movimento que fazemos de aprendizados. Isso também não quer dizer que a gente tem que justificar as nossas atitudes dizendo ele está em expiação, então ele tem que passar fome
e eu não, então eu tenho isso que ele não tem. Não é. Jesus já veio dizer o contrário. Faça para o outro aquilo que você gostaria. Então, se eu vejo alguém em condições de não ter o necessário, ou que eu possa ajudar, eu preciso ajudar, porque eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu gostaria, porque logo mais as posições podem se inverter. E eu estar precisando o que agora eu estou alcançando, ajudando alguém. Então, posse do necessário. CT ou PC, depende da tradução, consciência tranquila ou paz de consciência em algumas traduções para o português. Consciência tranquila. Tem alguma coisa pior que conspira contra a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade, a paz íntima do que a consciência chamando a atenção, gritando, queimando. Por isso, a imagem do inferno, ser quente, queimar, é a consciência que não para de sinalizar. A gente pode até anestesiar, mas ela está lá, chamando a atenção até que a gente se arrependa e faça o processo de reabilitação. E FF, fé no futuro. No futuro, depois que a vida continua, que nós não vamos terminar, mas também no futuro, amanhã. Hoje eu posso estar vivendo uma situação inesperada, difícil, mas de uma hora para outra a situação pode mudar. Alguém chega, me ajuda, eu leio algo, alguém me estende a mão e o futuro se torna melhor logo mais. Então, essa é a fórmula dos espíritos para a felicidade. Para que possamos pensar no que é a felicidade e o que ela não é. A felicidade, então, os espíritos estão nos falando, é um estado de alma. Ela não depende tanto das coisas exteriores, como a forma como eu vejo, sinto, interpreto os acontecimentos. Aquilo que para mim pode ser algo que me traga desassossego, tristeza, pode me levar a construir em mim habilidades que eu não sabia que tinha. E isso é um motivo de felicidade, de alegria, de satisfação. Quando eu acho que felicidade é algo da matéria, está condicionado a alguém, essa felicidade é perecível, porque esse alguém, essa situação, esse objeto, isso que eu considero tão importante, daqui a pouco pode deixar de existir, pode mudar de mãos. A pessoa a quem eu me afinizei tanto e gostaria de passar a vida inteira, essa e as outras encarnações junto, pode ser que desencarne, mude de ideia, escolha outras coisas e então a nossa felicidade é um estado de alma. Ela não pode estar apoiada em coisas fora de mim. A felicidade também é algo que eu decido, é como eu interpreto. A gente vê imagens ali, os post-its, identificando os estados emocionais daquelas duas senhoras. E a gente vê que um post-it a gente pode mudar, e nós também podemos mudar o nosso estado. Pensem de manhã, a gente pode acordar, quem sabe de mau humor, não querendo falar com ninguém, né? Pode ser que sim, porque não dormimos bem, e nós que entendemos que o sono não é um momento só de recomposição física, que a gente vai para o mundo espiritual, que se encontra com outros, encarnados e desencarnados, quem sabe a gente teve um encontro que não foi tão agradável, uma influência perniciosa, a gente acordou de mau humor. Mas a gente pode mudar esse estado, mesmo tendo acordado de mau humor, e os outros não precisam receber a nossa palavra rude, a nossa fisionomia desagradável. Então, eu posso mudar o post-it aqui.
fazendo uma prece, pedindo o amparo do meu espírito protetor, buscando harmonizar de alguma forma o ambiente, vendo algo que seja agradável. Então, eu decido. Tem pessoas, vocês, nunca aconteceu com vocês, a gente vai visitar alguém que está enfrentando um problema grave de doença. A gente até às vezes não quer ir, mas por dever vai. O que eu vou dizer para a pessoa? Enfim, como é que eu vou consolar? E daí você vai, se prepara, leva, quem sabe, né, um livrinho de mensagens, ou lê antes de ir, lê o evangelho, se prepara e vai. E você não precisa dizer nada, porque é a pessoa que te consola, te enche de bom ânimo só de a gente olhar a forma como ela vivencia a situação. Você achou que ia encontrar alguém completamente desanimado e encontra alguém que está vivenciando aquela situação que às vezes é de fragilidade, que está colocando quase num perigo de desencarnação, e ela nos consola, conforta, e a gente fica até envergonhado, né? De como enfrenta as nossas questões. Então, a gente decide. E pensa quem tem o hábito de reclamar no dia que estava, ou no momento da vida que está tudo tranquilo. Quem tem o hábito de reclamar vai achar alguma coisa para reclamar. Então, é uma questão de educação nossa, educação moral, educação dos nossos sentimentos. A felicidade, então, não pode depender do que não depende de nós, porque do que não depende de nós, não depende de nós. Às vezes tem prazo de validade. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Pode ser que a gente compre o carro, ache uma maravilha e na semana que vem passa alguém, uma moto, risca lá, ou enfim, e daí a felicidade foi por água abaixo, porque já estou me incomodando com o carro. Ou seja, o carro traz satisfação, que bom ter um carro com alegria, com segurança, enfim, a gente fez, nos mostra que somos capazes, mas ele vai, cada dia que passa, está desvalorizando, pagou tanto, saiu da concessionária, já nem vale tudo aquilo e tudo mais que pode acontecer, porque tem prazo de validade. Até o nosso corpo tem, né? E não é nosso. A gente, pessoas têm investido bastante, né, em harmonização, as harmonizações estéticas, tanto de tudo que é forma, e não estamos nos posicionando com relação a isso. Todo mundo que quiser faça, enfim, porque está disponível, mas pensa, não esqueça o principal. Harmoniza a alma também, e principalmente, porque o corpo vai ficar aqui quando a gente desencarnar. Pode estar bem bonitinho, quem sabe nem vai chegar o momento de fazer a harmonização, aquelas disponíveis, vai ter que desencarnar antes, porque chegou o momento, a gente vai ter que ir, vai deixar. E a alma, a gente tratou de harmonizar o que nos era possível nesse momento da nossa jornada. Para isso, para o que falamos antes de felicidade e como construir esses dias felizes, é importante a gente se perdoar. Perdoar erros, fracassos, porque fracasso a gente colocou inclusive entre aspas, dependendo de como a gente olha, a gente vai classificar como fracasso e a gente às vezes vai se achar fracassado, ou da mesma forma podemos nos achar mais experientes e saber que não é por aqui, quem sabe eu tento por ali agora. E a reencarnação é isso. Nós estamos aqui para quê? Nós tentamos de um jeito, quem sabe construímos coisas, mas teve outras que não deu certo, a gente está aqui de volta para experimentar de outra forma. E se Deus permite que a gente esteja, é o perdão de Deus. Na verdade, é até uma palavra meio equivocada, porque Deus nem precisa perdoar a gente pela escolha equivocada. Ele sabe que a gente não vai escolher bem. Ele nos dá a oportunidade. Por que que nós não vamos nos dar? Então, precisamos nos perdoar e recomeçar.
E o componente espiritual também é muito importante nesses quesitos de felicidade. Dar sentido e propósito maior àquilo que a gente faz. Pessoas que têm uma escolha religiosa, filosófica para nortear sua vida, vivem melhor, enfrentam melhor as dificuldades, adoecem menos, se adoecem, se recuperam mais fácil. São pesquisas que mostram. Então, vale a pena a gente ter algo que nos sustente. E nós estamos aqui hoje. E dioturnamente estamos na casa espírita. Quem chegou por primeira vez se sinta convidado a voltar, porque a gente está recebendo isso, estamos recebendo apoio, amparo. Nesse momento que a gente deixou as outras coisas lá fora e se coloca de corpo presente aqui, mas também de alma presente, nós estamos recebendo intuições, quem sabe uma frase que você ouça te abre um campo de pensamento que você não teve para resolver um conflito familiar, aquela questão no trabalho, o problema financeiro, material ou outros emocionais, afetivos que a gente possa ter. Então, tudo isso nós estamos recebendo agora e na encarnação. Mas o mais importante para a felicidade é relacionamentos. Tudo isso que a gente falou está embasado em O Livro dos Espíritos e as demais obras. Tem algo que eu falei aqui que está fora disso que os benfeitores falam? Marileda, que cuida das questões doutrinárias da casa. Se eu falei algo, eu desligo o microfone e sento, que não devia. Esses 6 itens que eu passei são trabalhados por psicólogos, pela psicologia positiva, pela neurociência, que já está descobrindo aquilo que a gente já sabe há mais tempo, que Kardec já trouxe, que Jesus trouxe. O curso mais procurado em Harvard, um dos mais procurados, a universidade mais antiga dos Estados Unidos, que foi fundada em 1636, né? Então tem toda uma história, enfim. A gente trouxe, não a representamos de maneira nenhuma, mas Tal Ben-Shahar, que é um psicólogo judeu naturalizado americano, um dos pais da psicologia positiva, dá esse curso em Harvard, que é o curso livre, um dos mais procurados na universidade, falando desses pontos. Para quem quer ser feliz, quer viver bem, de reconhecer em si as fragilidades, as vulnerabilidades que nós temos, porque nós não somos perfeitos, não somos, né? Mas estamos na busca, na tentativa de sermos melhores, de sermos felizes. Então, como construir dias felizes? Como? Parece às vezes tão difícil, né? E tem tanta coisa, e a gente pensa, não, nós não estamos no mundo não para ser feliz, mas para sofrer, porque olha só acontece essas coisas que eu não queria, que eu não esperava. Será que é verdade? Não existem caminhos curtos nem prontos para a felicidade. A gente falou, estamos num mundo de provas, expiações ainda, se transformando e nem pensando nesses elementos que o Espiritismo nos traz, a gente vê. Nunca houve no mundo tanto amor, tanta preocupação com o outro, tantas iniciativas de cuidado em vários âmbitos. A ciência buscando entender esses outros elementos, não só os tão racionais ou objetivos, que a ciência pode comprovar que interferem no nosso bem-estar. Então, não nos falta informação. Nós temos tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, no mundo nunca houve também tanto mal, guerra,
sempre houveram guerras, né, em número expressivo, mas em face de toda a tecnologia que temos e do conhecimento que já temos, dos padrões que já conquistamos, nós não precisávamos mais resolver conflitos dessa forma, mas ainda temos, e gravíssimos. Então, nós não precisávamos mais estar vivendo isso, mas estamos. E por que que nós estamos aqui? Porque ainda temos esses conflitos, né? Então, por que que reencarnamos? O objetivo da encarnação, o Espiritismo vai nos falar, né, que nós somos, a encarnação é imposta, porque nós temos ainda que reencarnar e estamos envolvidos em 3 questões: expiação, prova e missão. Expiação tem a ver com o quê? Passado, nossa história pregressa, coisas não resolvidas. Prova tem a ver com futuro. Nós estamos aqui pensando no futuro. A prova vai impulsionar a gente a melhorar. E a missão? Tem missão? Tem, né? A gente pensa, ai, Chico Xavier veio em missão, não veio? O Papa Francisco, outro Chico Francisco, veio em missão, mudou muitas coisas admiráveis, né? Teve coragem, mostrou a sua vulnerabilidade quando ele dizia: orem por mim, porque o Papa é infalível, né? Infalibilidade papal. Mas ele diz, ele passou mensagens com as coisas que ele fez em vida e até depois da morte, né? Então a gente vê ali. Tem gente em missão, Madre Teresa, olha no nosso mundo contemporâneo, quantos espíritos estiveram aqui para trazer uma mensagem diferente. Não esqueça o principal, era a mensagem deles, né? E nós não temos uma missão? Grande ou pequena nós temos. E pensem comigo, aquilo que era expiação vira missão na nossa vida. Vou trazer uma imagem aqui. O rapaz está fazendo trabalho voluntário lá num espaço muito vulnerável, uma favela, quem sabe, sem ganhar nada. Muitas vezes, esses de nós que estamos aqui no trabalho voluntário, e os outros às vezes nem entendem, né? Eu tenho minha mãe me pergunta, o que que tu tanto faz? Porque ela não é espírita, enfim, né? Na casa espírita, tu não está exagerando, não está demais, não esqueça que tu tem que descansar, tem que fazer outra coisa. Enfim, eu converso com ela e digo, não, mas mãe, eu me cuido, eu faço isso, aquilo, mas isso me dá alegria, sentido para a vida, eu tenho mais força de vontade, olha, eu nem adoeço, enfim, faço essas considerações para ela. Será que quem sabe algum de vocês, não fomos os que complicamos aquelas criancinhas ali, que agora estão reencarnadas numa situação difícil, e eu vim com os meus conflitos, as minhas questões, andei por vários lugares e achei, eu na casa espírita, no que o espiritismo me trouxe, informação, razão para viver, e eu vou, né, me reequilibrei ali, não tanto quanto deveria, quem sabe, mas estamos fazendo esforços, eu desejo estou, aquilo que era uma expiação, vira missão, estou ali me dedicando àqueles que, quem sabe, eu desencaminhei. Olhem a lei divina que é de amor, de misericórdia e de justiça. Eu não nasci tranquila, eu nasci com os conflitos, mas ao me identificar com algo que possa me fazer bem, eu estou fazendo também bem ao outro. Então, era expiação, virou missão, oportunidade para que eu possa me reharmonizar e me sentir bem comigo mesmo, com a minha consciência, com a lei divina, com a vida. Assim a gente vai conquistando esses dias felizes. Vocês conhecem o Roberto Carlos? Pensaram em quem?
nesse, até que anda pelo estado bem seguido agora, né? Eu não sei, eu não fui, mas eu escutei nas notícias. Mas não é desse Roberto Carlos que eu falo. Quem sabe uns que gostam de futebol pensaram nesse, que já está mais, né, antigo agora ali, mas que nos deu grandes alegrias para quem gosta de futebol, quem torce, ou para quem só assiste a Copa do Mundo de vez em quando. Mas não é desse, eu estou falando desse Roberto Carlos. Roberto Carlos Ramos. A gente traz a história dele nesse livro que falamos, porque Roberto Carlos Ramos, podem pesquisá-lo na internet, é uma pessoa que se destaca por ser um excelente orador, contador de histórias. Ele recebeu o título de os 10 melhores contadores de histórias do mundo, que é um concurso ou uma avaliação que é feita nos Estados Unidos, em Seattle, sobre, né, essa situação de ser alguém que sabe contar histórias, persuadir as pessoas. Mas ele tem uma história bem interessante. Luiz Vilaça, que é um cineasta, inclusive, através desse filme, contou a história de Roberto Carlos. Um filme já antigo, né? O Contador de Histórias, e Luiz Vilaça contando um livrinho infantil de histórias ao filho, que falava alguma coisa da história do Roberto Carlos, vai trazer a história dele, a trajetória nesse filme. Mas, além do título que a gente já falou, ele tem um outro título também, que é esse, ó, Campeão de Fugas da FEBEM. Talvez uns nem saibam o que é FEBEM, né? Que era a Fundação para o Bem-Estar do Menor, que era uma casa, como agora é mais ou menos a fase, a Fundação Casa, que abrigava menores, muitos infratores, um tempo depois, mas ela iniciou, né, como esse lugar para crianças e adolescentes que não teriam família, enfim, não com esse objetivo de abrigar menores infratores. E a mãe do Roberto Carlos, mãe e o pai, moravam em Belo Horizonte, tinham 10 filhos. Em 1965 nasceu o Roberto Carlos, o último dos 10, uma situação precária, material e de todos os sentidos que a gente possa pensar, assim, nesse contexto. Ouviu falar da FEBEM e pensou, eu vou levar o Roberto Carlos, que é o menorzinho, para esse lugar, onde ele vai ter comida, vai ter escola e, quem sabe, vai virar um doutor. Foi essa a intenção. Então, ela pegou o Roberto Carlos, passavam fome, toda a situação de uma favela daquele tempo. Hoje em dia, a gente já pensa esses espaços de outra forma. Levou-o lá, deixou lá, nunca mais apareceu. Ele se desvinculou da família e, frente à situação vivenciada lá, ele fugiu 132 vezes daquele espaço. Não devia ser um espaço agradável. Se envolveu em infrações, roubos, uso de substâncias ilícitas, não se alfabetizou, saía, daí era recuperado, voltava, né? Uma situação muito terrível, e foi considerado irrecuperável. Com 13 anos, não tinha se alfabetizado, estava nesse movimento de ida e vinda, quando uma francesa, Marguerite de Vaz, veio da França para fazer sua tese de doutorado, viu a situação do Roberto Carlos, não se conformou com aquele rótulo e disse, né, eu posso investir nele? Ela começou a se aproximar dele, o alfabetizou, conseguiu a guarda e um ano depois conseguiu adotá-lo. Não foi uma situação fácil, ele conta sobre isso. E ela o levou, então, para a França, Marselha, onde ela morava. Ele frequentou a escola lá, teve contato com a cultura francesa, com várias pessoas de vários locais, porque a França é esse local que abriga muitas culturas. E com 21 anos, ele
ficou órfão de mãe, da mãe que o adotou, e pensou: o que que eu vou fazer? Ele decide voltar ao Brasil. Então, ele escolhe fazer pedagogia, depois faz especializações em literatura infantil, começa a se qualificar nessa questão de contar histórias, já que é algo que ele nasceu com essa habilidade, né? Mostrou isso, porque a sua mãe sempre dizia para ele: tudo que você fizer, a mãe adotiva, faça bem feito, coloque o melhor de você em tudo que fizer. E ele, então, depois de toda essa trajetória de se qualificar enquanto profissional, volta à FEBEM para mudar a realidade daquelas crianças abrigadas e para adotar outras crianças. Ele adota 13 filhos para mudar essas realidades. E ele vai dizer no final de uma de suas falas: ninguém dorme tranquilo sabendo que o próximo está mal. Ele tinha vivido aquilo lá. Eu precisava fazer algo. Toda história pode ter um final feliz. E a nossa história também vai ter um final feliz. Por que que a gente trouxe a história do Roberto Carlos? Porque a gente se olha e pensa: é impossível, né? É impossível. Eu não consigo mudar. Quando eu vejo, eu estou fazendo de novo aquilo que eu já gostaria de não fazer mais. A gente sai daqui da casa com o propósito: essa semana eu vou treinar, eu não vou responder, não vou usar palavras negativas, não vou buzinar no trânsito, vou ter paciência, vou fazer uma prece quando eu vou acordar para ter um dia bom e ao dormir para que eu possa relaxar, estar em boas companhias espirituais. Mas quando vê, a gente esquece, a gente diz aquilo que já não queria mais dizer, a gente se equivoca de novo. Então a gente diz: impossível mudar. Se a gente ouvisse isso: tem um Cristo dentro de você, o que que a gente pensa? Não tem, é impossível, né? Um dia todos nós seremos anjos, diz uma letra de uma música. Um dia nós seremos como Jesus. A gente não acredita nisso. Eu? Não. Mas é verdade. Então a gente diz: impossível. Nós temos um Cristo interno que a gente tem que desenvolver. E nós não estamos aqui na Terra para sofrer. Nós estamos aqui na Terra para vencer, não os outros. Não aquele que parece feliz e parece que a vida dele não tem nenhum problema e está aqui feliz e nada de ruim acontece só para mim. Não é verdade, a gente sabe. Mas nós estamos aqui para vencer a nós mesmos. A nós mesmos. Nós temos tudo o que nós precisamos para vencer. E não pense que o Cristo que a gente tem aqui, que a gente olha aquele, Jesus, o modelo e guia, que vai ser de uma hora para outra. Não, vai demorar tempo, mas é preciso que a gente acredite nisso e trabalhe nisso. Como assim eu tenho tudo para vencer se a minha vida, olha como está, olha as situações? Nós nascemos na família que nós precisávamos, com as habilidades que a gente precisava, com as condições que a gente precisava para desenvolver algumas potencialidades nessa encarnação. Então, não vamos achar que a gente foi atirado aqui, te vir agora e depois vamos ver o que aconteceu. Não é assim. Teve um planejamento, nós recebemos instruções e elas estão em nós. Às vezes a gente aqui não quer prestar atenção nelas, porque elas aparecem. Intuitivamente a gente tem isso, tem um GPS, só que às vezes a gente teima, né? Com o GPS, ele diz: dobra à esquerda, a gente não vai. Quer ir? Não, eu sei o caminho, e vai por lá. Tudo bem, vai recalcular, vai reprogramar a rota e um dia a gente vai chegar lá. Vai dar mais trabalho, quem sabe.
Nós temos tudo o que precisamos para vencer a nós mesmos. Deus não vai perguntar se eu da Marileda quando eu chegar lá no mundo espiritual. Na verdade, não é Deus, né? A gente já sabe disso. Mas a gente teve um planejamento, a gente vai dar conta dele. Fiz, não fiz, é a parábola dos talentos. Então, nós temos o que nós precisamos para vencer. Pensemos nisso. Qual é o grande desafio? Para isso, é educar os sentimentos. Por isso que a gente organizou o livro Construindo Dias Felizes para nos ajudar nessa nossa intenção. A gente recebeu essa oportunidade, esse convite da Federação Espírita, já de antemão gostamos de dizer, né, de informar que os direitos autorais são todos da Federação Espírita para os usos necessários de divulgação do Espiritismo, não são nossos. Assim como na Casa Espírita a gente não ganha para, né, trabalhar na Casa Espírita, nem a diretoria não recebe nada, a gente contribui, né, contribui com recurso, faz lá, vai fazer uma promoção, a gente doa, aí a gente compra, daí a gente trabalha e estamos felizes, porque isso dá sentido, dá alegria. E da mesma forma com o livro, a gente doa, né? Colabora, enfim. Foi uma oportunidade, a gente nem achava, né, que isso seria possível. Enfim, a Marileda contou que ela dizia isso, né? Então a gente teve a possibilidade de colaborar para quê? Para que a gente possa realmente identificar que nós somos espíritos com possibilidades. Não é fácil, então o livro nos traz. Ele quer ser um diálogo com quem lê, para que a gente se identifique como alguém que pode ser melhor, olhar os recursos que temos e como fazer para educar os sentimentos. Porque a gente sente, estamos no mundo porque precisamos dessas experiências para nos educar, para aprender a não dizer tudo o que a gente pensa, né? Tem aquele ditado popular: quem fala tudo o que quer, ouve o que não quer, porque daí outro também se acha no direito de dizer. Enfim, essas coisas pequenas. Não é um manual, aqueles de coaching, de treinamento, fazes 12 semanas para mudar uma vida, enfim. E daí, se não deu certo, é porque você não se esforçou quanto deveria, né? Não é isso. Embora a gente entenda que precisamos nos esforçar, mas Deus não quer de nós o que agora é ainda impossível para nós. Mas logo mais será. Então, o livro quer nos propor experiências para que a gente possa, através delas, perceber que nós podemos ser melhores, viver melhor e experimentar aquilo que talvez a gente não experimentou ainda. Não responder na hora aquilo que nos deixou vermelhos de raiva, né? Dá vontade às vezes, e às vezes a gente responde. E que a mãe do Chico falou, né? A água da paz, lembram? Tem água de melissa, ele procurou, não achou, e ela disse, ó, pode ser essa aqui. Bota um golinho d'água na boca, não engole, deixa a língua mergulhada ali, né? A caridade da língua, às vezes é essa, não falar nada. Quando passar a vontade de responder, pode engolir. Porque aí dá tempo de a fervura baixar, a gente pensar e conversar depois. Ó, eu me senti desconfortável com aquilo que você falou. Não é uma verdade, a minha intenção foi essa. Então eu gostaria que você repensasse isso. Enfim, conversa calmamente, não é engolir sapo, ficar fazendo cara de santo, como dizem alguns, e não ser, não é isso. Mas é a gente ter outras experiências, que não aquelas que a gente está acostumado de responder, dizer palavrão e outras, perdoar.
Talvez hoje não tenha ainda muita vivência em perdoar. E alguns até já têm, mas têm muita dificuldade em pedir perdão. Que quando eu peço perdão, eu tenho que reconhecer que eu errei, que eu me equivoquei, tenho que me humildar para pedir perdão. Então, o livro tem essa intenção e esse viés. E ao final, então, a gente faz uma autoavaliação. É eu comigo mesmo. É quem lê consigo mesmo. Então, ficou nesse formato e ele tem a intenção de nos mostrar que há caminho, sim. E aquilo que a gente acha ser impossível, pode até ser que agora seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, e já pensando em finalizar a nossa fala, nós vamos ler lá no capítulo sobre a fé. Um espírito amigo vai dizer para nós no fim do texto, porque a fé é vontade de querer. Quando a gente quer, a gente faz coisas que nem a gente imaginava que podia. Não é? Pensa quando você estava apaixonado. Uma paixão, quem sabe, avassaladora. A gente não tinha fome, não tinha sede, poderia passar a noite inteira ao lado daquele amado e tudo bem. Né? É um momento assim que mostra essa força vigorosa que nós temos dentro de nós. Mas a frase do benfeitor, se todos os encarnados, nós, não é para os desencarnados ou os espíritos superiores, é nós aqui, estivessem bem persuadidos, ter essa ideia, essa convicção da força que tem em si, e quisessem pôr essa força a serviço do objetivo, ou seja, a vontade, desenvolver a vontade, seriam capazes de fazer o que até o momento se considerou ou se considera prodígio, impossível, não dá, não consigo, e que não passa do desenvolvimento das faculdades humanas, das faculdades da força, das potencialidades que a gente tem. Então, nós precisamos nos convencer de que nós podemos ser melhores, nós podemos transformar a nossa vida. E assim, quando a gente se convencer disso, usar essa força, porque a mesma força que move o santo move o pecador. A força é a mesma, a gente direciona aqui ou aqui. Como eu quero usar essa força, essa potência da alma, que é a vontade, é o que nos move, é o que Leon Denis fala no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, as potências da alma. A vontade é a maior das potências. É ela que nos faz desenvolver. Jesus é esse exemplo de usar essa potência para atender, curar, nos mostrar o caminho. Isso que ele nem mostrou tudo que poderia fazer e disse: tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então, ele está falando disso. E nós podemos. E quando a gente se alinhar com esse propósito, com certeza, nós estaremos já vivendo e construindo esses dias felizes que todos nós estamos esperando, que depende dos outros também. Né? O reino do bem vai se instalar na Terra quando espíritos melhores estiverem aqui, nós melhores. Mas quando eu tiver construído isso em mim, a felicidade já vai estar morando comigo e o que vem de fora não estará repercutindo tanto em nosso coração. Então, confiemos na nossa força, nas nossas possibilidades. Não apequenemos a nossa vida. Tornemos grande a nossa vida através do bem que a gente fizer. E, quando chegar às 24 horas, fim,
o último dia, que não vai ser amanhã esse horário, às 20 horas, não sei. Pode ser que seja antes, pode ser que dure 30 anos, 40, 50. E se a gente desencarnar, nós vamos continuar vivos, vamos poder voltar, vamos ter outras experiências. Mas quando a porta se abrir para esse outro ambiente, a ambiência espiritual, como que nós vamos estar? Felizes, tranquilos, fiz a minha parte, ou eu vou estar cantando uma outra música, não vou cantar para não espantar vocês. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Será que a gente não está vivendo mais ou menos? E a música é bem significativa, o título, né? Epitáfio sobre o túmulo. Aquela frase que se coloca lá no túmulo para dizer daquele que está ali, estão ali os restos mortais, que não seja essa a nossa fala quando a gente retornar ao mundo espiritual, que seja valeu a pena, eu dei o meu melhor, eu fiz aquilo que eu planejei, eu cresci, eu vi que eu posso, que eu tenho condições, eu quero continuar, eu vou prosseguir, e é isso que vai acontecer conosco, mas que a gente esteja, então, feliz por ter dado o nosso melhor nessa experiência encarnatória. Que possamos prosseguir felizes pela oportunidade, com aquela fórmula F igual a PN, posto necessário, CT, consciência tranquila, mais FF, fé no futuro. Essa é a fórmula. A gente grava ela, persegue ela e vai dar tudo certo. Eu agradeço a atenção, o carinho, a interação, a oportunidade, agradeço o convite e que possamos nos encontrar muitas vezes aqui e também depois para trocarmos as experiências que nos enriqueceram enquanto espíritos imortais a caminho da luz, da iluminação e da felicidade. Muito obrigada e mãos à obra. Nós queremos agradecer profundamente pela palestra, por essa exposição, pela obra que ela trouxe ao movimento espírita, né, essa obra tão maravilhosa. Vamos encerrar este trabalho nesse dia com muita gratidão. Os irmãos que desejam fechar os olhos, que possam mentalizar nosso Mestre Jesus, a envolver a todos, que possa serenar os nossos corações, que sejamos envolvidos pelos fluidos espirituais, revigorante, fortalecendo a nossa fé, a confiança, para que ao sairmos daqui possamos, cada um de nós, construir dias mais felizes. Que assim seja. Aos irmãos